Olá pessoal, a aula hoje é sobre contação de história. Todos gostam de ouvir histórias, seja conversando com um amigo, com um parente, uma pessoa de mais experiência, é sempre muito legal. Imagina para as crianças que precisam disso para construir sua imaginação e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a contação de histórias. Qual é a importância da narração oral? E quais são as histórias da tradição oral que devem ser levadas em conta? Também falaremos um pouquinho sobre o contador de histórias. Vamos começar então. Qual é a importância da narração oral? A narração oral, ela desenvolve a curiosidade, a criança fica curiosa, querendo saber o que vem pela frente, e nisso a sua imaginação começa a fluir, eles vão construindo significados de tudo que eles estão ouvindo através dessa imaginação. E a criatividade, porque eles vão formando o enredo já na sua cabecinha, imaginando o que pode vir pela frente e acabam se surpreendendo no decorrer da narração. E tudo isso influencia a criança, o seu intelecto e também emocionalmente, formando a sua capacidade não só para a infância, mas para a vida toda. Vamos falar um pouquinho agora, então, das histórias da tradição oral. Nisso se enquadram mitos, fábulas, contos maravilhosos, contos de fadas, lendas, causos, entre outros. E nessa contação de história, o que mais se destaca, o que é fundamental, é o contador de histórias, que ele precisa ter credibilidade e passar isso para as crianças. O olhar é muito importante para que a criança consiga ver a veracidade, a emoção, que essa história vem despertando nela. A voz do contador de histórias também é muito importante. O corpo do narrador precisa ter uma postura diferente, precisa ser adequado, precisa dessa adequação e precisa ter presença. Vamos falar um pouquinho então da credibilidade. O contador de histórias precisa primeiramente acreditar no que está dizendo e, com isso, conseguir envolver a plateia. O olhar do narrador é muito importante, porque ele é capaz de prender a atenção de todos, a concentração. A voz do narrador é essencial, pois é ela que vai dar o ritmo, o tom da história. Então é preciso ter um ritmo na voz, um tom e manter um sotaque de acordo com o personagem. Ele precisa ter uma boa dicção para que a história não fique cansativa e tudo mais, e sim que tenha significado. O corpo do contador de histórias, do narrador, ele precisa ser bem apresentado de acordo com a história que está sendo contada. É necessário que todos vejam nesse contador os personagens. O contador de histórias precisa ser adequado, ou seja, ele precisa se adequar ao espaço, se adequar ao público, ao tempo que ele tem disponível para aquela história. Isso é tudo fundamental. O contador de história precisa ter presença, mas isso ele tem que fazer com naturalidade e espontaneidade, para que a história fique verossímil e que todos realmente acreditem naquilo. O contador de histórias, ele tem o poder de despertar a imaginação, de formar a criança para ser um adulto melhor, mais consciente e criativo. Todos nós, professores, temos esse poder
e precisamos sempre estar utilizando de todos os meios para que as crianças se tornem imaginativas e com a capacidade de criação, para que sejam ótimos cidadãos no futuro. Vamos juntos construir um mundo melhor?